Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para anunciar a poderosa palavra de Deus. E nessa noite eu quero falar sobre você reinar em vida, nesta vida aqui, não esperar ir para o céu, reinar nesta vida aqui, aonde no planeta Terra, aonde estamos hoje. Este é o desejo de Deus para a sua vida, para a vida de todos aqui na terra. O desejo de Deus não é que uns sejam vencedores e outros sejam derrotados. O desejo de Deus é que o homem, a mulher, sejam realmente vencedores, mais do que vencedores. Vou ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 5, do versículo 17, e depois eu vou falar o que Deus colocar no meu coração. Mas o assunto é reinar em vida. Deus te fez para o sucesso e você precisa acreditar nisso. Se você não acreditar que Deus te fez para o sucesso, você terá graves prejuízos na sua vida. A palavra de Deus diz que Deus é por nós. Quem será contra nós? Haverá pessoas contra nós, é o que mais tem. Mas com Deus você vai vivenciar a vitória. Com Deus você vai sair da derrota. Com Deus você vai sair do marasmo, da inércia, e vai avançar, porque este é o plano de Deus para você, não é? Você precisa ser consciente de algo, que Deus te ama profundamente, que você de forma poderosa, sobrenatural, muito abençoado por Deus. Ele te ama grandemente, Ele te abençoa poderosamente, né? Você é um amado de Deus. Então esta é a primeira consciência que o cristão tem que ter, que Deus te chamou para o sucesso. Deus te chamou para vivenciar coisas boas nesta vida e não para vivenciar a derrota. O pessoal começou a chegar aqui. Luiz Alberto, Micheline, Deus te abençoe. Patrícia Lima, Deus abençoe. Antônio Cleme, Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de cada um. Então Deus nos chamou para o sucesso. Mas por que tantas pessoas fracassam, vivem no fracasso, constantemente em sofrimento, constantemente derrotada, triste, abatida, e perde a perspectiva de dias melhores e naufragam na fé, desistem, voltam a viver a velha vida como viviam antes, no vício, na prostituição, no adultério, no marasmo e assim por diante. Mas eu vou ler um versículo da palavra de Deus agora,
E esse texto da palavra de Deus, ele pode mudar a sua vida de uma vez por todas, e você nunca mais vai ser um derrotado, nunca mais vai vivenciar uma derrota, porque Cristo Jesus habita na sua vida. O homem que põe a sua confiança em Deus, o homem que coloca os seus olhos na obra consumada, naquela obra que Jesus realizou no Monte Calvário, no lugar chamado Caveira, o Monte Calvário, o homem que coloca a sua fé nesta obra acabada, quando ele morreu, ele disse: está consumado. Quem viver com a fé nesta obra acabada, em que Cristo fez tudo por você, e que a razão da sua vitória, a razão de você ter eficácia na sua vida, não está naquilo que você faz, e nem no que você deixa de fazer, mas a razão da vitória, as bênçãos que advêm, é pela obra que Cristo fez, que Ele já fez há mais de 2000 anos atrás. A velha aliança, ela expirou. Quem tentar viver pela lei vai se sucumbir ao longo dos dias e perder o rumo da vitória. Mas quem viver pela nova aliança, a aliança da graça, essa pessoa em Cristo vivenciará as melhores bênçãos de Deus. Aleluia! Por isso eu digo para você, preste atenção nessa leitura que eu vou ler agora, aqui em Romanos capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz: porque pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Aleluia! Marque esse versículo na sua Bíblia, decora ele, e todos os dias fale para você mesmo e agradeça ao Pai Celestial por Ele ter dado a você a abundância da graça e o dom da justiça. Algumas versões diz a dádiva da justiça. Aleluia! Pai Celestial, quero fazer uma oração para que o Senhor nos dê um entendimento desta palavra que o Senhor está dando para nós aqui hoje. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meu amado, Deus te chamou para o sucesso. Aleluia! E não para a derrota, mas sim para o sucesso. Deus, quando a Bíblia diz aqui que por um homem entrou o pecado, e por causa do pecado muitos morreram, está dizendo aqui, espiritualmente, e também entrou a morte física. Quando Adão pecou, ele morreu imediatamente espiritualmente, e depois de centenas de anos, a morte física. Então entrou a maldição, A terra foi amaldiçoada, o homem também passou a viver debaixo de maldições por causa do pecado. Mas aqui também diz que por um homem, Jesus Cristo, Deus nos deu, que coisa maravilhosa, a abundância da graça
e o dom da justiça. E ele fez isso para que você reinasse, pudesse reinar em vida. Agora a escolha é sua, a escolha é minha, a escolha, a pessoa, nós continuamos tendo livre-arbítrio. E você pode escolher viver pela lei, pela velha aliança, e tentar conquistar, comprar as bênçãos, o que você não vai conseguir nunca, e vai ter uma vida frustrada, uma vida cheia de derrotas. E a outra escolha é viver a nova aliança, que é não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas pelo que já foi feito por você, por Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Glória a Deus. Se você crer que Cristo já fez tudo por você, e você tem este Cristo na sua vida, o Cristo ressurreto, ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Então, meu amado, minha amada, o Senhor Deus, ele habita em vós, em nós, e a unção de Deus nos capacita a reinar sobre toda e qualquer adversidade. Como assim, pastor Zani? Deus, ele está capacitando você, pela abundância da graça, o dom da justiça, a reinar nesta vida sobre o seu casamento, sobre o seu namoro, sobre o seu noivado, sobre a sua vida física, espiritual, material, profissional, sobre suas finanças, reinar sobre o medo, sobre a culpa, sobre o pecado, porque a Bíblia diz que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Não que somos agora perfeitos e não erramos mais, continuamos sendo imperfeitos, mas a perfeição de Cristo é que veio para nós. E se estamos em Cristo, então não há nenhuma condenação para nos jogar para o abismo, ou para baixo, ou para viver em derrota. Então você começa a reinar sobre o pecado, você começa a reinar sobre a culpa. De repente você se sente culpado, né? O diabo começa a culpar você na sua mente, você já não consegue ter paz, você vive com medo, você deita na cama, demora a dormir, porque você fica imaginando como será o dia de amanhã. Mas se você crer que Jesus já fez tudo por você, você coloca a cabeça no travesseiro, agradece a Deus pelo dia e descansa então nos braços de Deus. E quando começar o dia, o próximo dia, você já entrega o seu dia nas mãos de Deus e crê que Ele te capacitou, Ele deu para você a abundância da graça e o dom da justiça, para você reinar em Cristo, reinar em vida através de Cristo. Romanos 5,17. Então, Ele te deu poder para você reinar sobre qualquer circunstâncias adversas. As circunstâncias não vão te derrubar. As circunstâncias não vão fazer você sucumbir no meio do caminho. Você pode, travar grandes batalhas, mas você vai sair vencedor, porque você está em Cristo, é uma nova criatura, e o poder de Deus está operando na sua vida de dia e de noite. Aleluia. Glória a Deus.
E também você pode reinar sobre maus hábitos. Você pode reinar, de repente você tem um vício, você usa uma determinada droga, você bebe bebidas alcoólicas, você fuma. E se você tentar se libertar pelas suas forças, por opinião, você não vai conseguir nunca, de jeito nenhum. Mas quando você aprende a reinar em vida, você não luta com as suas forças, você luta com a força de Deus, com a força de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, você reina sobre os vícios. Você começa a falar com Deus: meu Pai, eu não consigo deixar esse vício. O vício do cigarro, o vício da bebida, o vício da pornografia, né? O vício de falar palavrão. E você fala com Deus: Senhor, eu de mim mesmo, pela minha força, eu não consigo, mas agora eu creio na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário por mim, e Ele levou sobre Ele esses meus vícios, essas minhas doenças, essa minha tristeza, essa minha angústia, essa minha opressão. Então você tem que aprender a caminhar pela fé. A Bíblia diz que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Você se tornou a justiça de Deus em Cristo. Porque quando Cristo foi crucificado, todo tipo de coisas más que estava em nós foi transferida para Ele. E todas as coisas boas de Cristo foi transferida para nós. Perfeição, não é? A perfeição de Cristo, a obediência de Cristo, aleluia, a santidade de Cristo, tudo isso foi transferido para nós, para que você pudesse viver uma vida abundante, uma vida de vitória, aleluia. Então, a partir da hora que você tem Cristo, está andando com Cristo, você tem que ter um alinhamento com a palavra de Deus e aprender a falar constantemente no seu dia a dia, né? Momento após momento, que o Senhor deu a você a abundância da graça e o dom da justiça para você reinar em vida. Constantemente conversando com o Senhor e dizendo a Ele: Pai, a tua vitória é a minha vitória. Pelas minhas obras jamais serei qualificado para andar em vitória, mas eu estou andando e andarei em vitória por causa da obra consumada de Cristo que Ele realizou na cruz do Calvário. João 19:30, final do versículo, ele disse: está consumado. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amado, nesse ato de fé, você precisa ter uma consciência naquilo que já foi feito por você, naquela obra que Jesus realizou para você, para mim, para o mundo inteiro. Mas só vai ter o desfrute, só vai vivenciar a vitória de Cristo e experienciar a vitória de Cristo aquele que tiver a sabedoria do alto, que Deus dá a sabedoria para nós. É outra coisa que temos que pedir constantemente: Senhor, dai-me a sabedoria do alto. E Ele dá, isso está lá em Tiago. Mas nós precisamos ser conscientes e saber o que é que Cristo fez por nós.
a velha aliança não pôde dar ao homem a condição para o homem viver uma vida de vitória. O homem, na velha aliança, viveu uma vida de derrota. Até mesmo Davi, que foi chamado segundo o coração de Deus. Estou consultando o horário aqui. Como passa a hora, meu Deus. Já estamos às 20 para as 9. Até mesmo Davi, chamado homem segundo o coração de Deus, adulterou e mandou matar, o marido da sua amante. Cometeu esse ato triste, que não serve de exemplo para ninguém. Mas Davi foi um homem que aprendeu a viver pela graça. Ele acreditou na graça e na misericórdia de Deus. Por isso não foi destruído, não foi consumido. Então você tem que acreditar que o seu Deus não está lá do céu olhando para você, esperando você falhar para te dar um tabefe, para te bater, para punir você porque você errou. Não, isso é mentira. Deus, se você errar, Ele continua te amando e Ele vai continuar te abençoando, se você fazer da obra consumada uma verdade na sua vida. Então, o que é que te abençoa? É as suas obras ou as obras que Cristo realizou? É claro que foi esta obra que Cristo realizou na cruz do Calvário que abençoa a sua vida, se você crê dessa maneira. Porque a nova aliança, ela é a aliança do favor de Deus. A nova aliança é a aliança da graça, o favor imerecido. E quando você caminha crendo no favor imerecido, tendo ciência naquilo que Jesus fez por você, e não no que você precisa fazer ou deixou de fazer, como muitos pregadores ensinam, meu amado, você vai vivenciar as maiores bênçãos de Deus. Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai reinar sobre as fake news que fazem contra você. Você vai reinar sobre o pecado, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre tristeza, sobre dor, sobre todas as circunstâncias. Você vai reinar sobre vícios, você vai reinar sobre a miséria, a angústia, a insônia. Por quê? Porque agora você acredita na obra que Jesus fez por você e não naquilo que você está fazendo. O que acontece com a pessoa que vive pela lei, pelos 10 mandamentos? Ele cumpre um mandamento, ele cumpre outro mandamento, daqui a pouco ele cai, Daqui a pouco ele cai, porque nenhum homem consegue cumprir a lei, só Jesus cumpriu a lei. Então, quando você tem o discernimento, crê e aceita e recebe no seu coração que o que abençoa você, o que qualifica você, é a obra consumada de João 19, versículo 30. Aí então você começa a ser abençoado. Mas longe de você ser uma pessoa infalível, ser uma pessoa perfeita, mas o que conta para Deus é a sua fé na obra consumada. Quando o israelita ia até o sacerdote, ele levava o cordeiro, o cabrito ou um boi, um bode. E então jamais o sacerdote olhava para o israelita, porque já sabia que o israelita estava em pecado.
Ele olhava para quem? Para o cordeiro. Ele examinava o cordeiro. O cordeiro tinha que ser sem mancha, sem defeito. Se o cordeiro não tinha mancha nem defeito, o israelita colocava a mão na cabeça do cordeiro, confessava o seu pecado. O pecado era transferido para o cordeiro, para aquele animal inocente que não tinha feito nada. E a inocência do cordeiro, a perfeição do cordeiro, que não tinha mancha nem defeito, vinha para o israelita. Então ele se sentia em paz diante de Deus. Mas isso tinha que ser feito continuamente, continuamente. A lei exigia. E era sangue de animal que cobria o pecado. Mas quando Cristo morreu e executou a obra de uma vez por todas, ele derramou o seu próprio sangue. Então a inocência de Cristo veio para nós. E os pecados, maldições, doenças, enfermidades, vícios, maldições, misérias, foi colocado sobre ele lá na cruz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta tem que ser a sua consciência, que você não vive pelas obras. Efésios 2:8. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. É pela graça que você é salvo, favor de Deus, favor imerecido. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então você precisa ter ciência que a sua vitória está no que Jesus já fez por você e não no que você está fazendo. Aí você pergunta: mas pastor, e quanto à oração, o jejum, a leitura da Bíblia? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas não é isso que salva você. Não é isso que dá a você o direito à vitória. O que dá direito à sua vitória, de viver a vitória, vivenciar as melhores bênçãos de Deus, experienciar no dia a dia as melhores bênçãos de Deus, é você ter a sua fé depositada na obra do Calvário, do Monte Calvário, Monte Caveira. É isto que você tem que ter como princípio na sua vida de fé. Esse princípio não pode ser quebrado, porque a gente vê muita gente aí colocando a sua força nele mesmo, no que ele faz. Se ele jejuou, se ele orou, se ele leu bastante a Bíblia essa semana, então ele pensa: nossa, eu estou cuspindo fogo, se eu falar no nome de Deus, pronto, vai cair fogo do céu, todo mundo vai ser abençoado, eu vou ser abençoado. E é engano, não acontece nada na vida dele. Por quê? Ele se apresenta diante de Deus levando consigo a sua justiça própria, as suas obras, e Deus repudia isso. O profeta Isaías, 750, 740 anos antes de Cristo, ele já disse, o profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou sobre Cristo. Ele disse: o melhor que há em mim é como trapos de imundícia. Então não tente se achegar a Deus levando consigo as suas obras. Não vai funcionar. Quando você se achegar a Deus, quando você caminhar no dia a dia, caminhe com a sua consciência fixa na obra do Calvário, naquilo que Jesus fez por você. É disso que depende a sua vida vitoriosa no dia a dia. Porque Deus, Ele olha em você, Ele quer ver o cordeiro sem mancha e sem defeito na sua vida. A sua fé tem que estar nele, senão você está lascado, meu irmão. Outra coisa que você precisa ter consciência: aprender a receber
o que já é seu por direito, e não tentar adquirir de Deus por alguma coisa que você faz. O filho, o irmão do pródigo, Lucas 15, quando o pródigo voltou, o pródigo não voltou porque ele amava o pai dele. Não, ele deixou claro que ele não gostava do pai, preferia o pai morto. Então ele pediu a sua herança e foi embora. Gastou tudo com meretrizes. E depois ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou dizer para ele: pequei contra o céu e perante ti. Isto foi uma oração ensaiada, mas nunca verdade. Porque ele nem quis viver com o pai. Quando ele chegou, ele queria viver lá com os jornaleiros, empregados do seu pai. Mas como o amor do pai é incondicional, não é pelo que você fez ou deixou de fazer, ele te ama e acabou. Então o pai o abraçou, o pai beijou. O pai, ele tomou um bom banho, colocou roupa nova, anel no dedo, ele colocou sandálias nos pés, e o pai se alegrou. O pai disse: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas ele não voltou para viver com o pai, ele queria viver com os empregados. A questão na nossa caminhada não é o nosso amor por Deus. Tem pastor que ele fala para a ovelha: você não é abençoado porque você não ama a Deus. Você precisa amar a Deus de todo o seu coração. E ele cita Mateus 22, 37, Deuteronômio capítulo 6, todo o coração, toda a sua alma. Agora a pessoa fala: mas meu Deus, o que é amar a Deus de todo o coração, com toda a minha alma? Aí você analisa e você começa a ver que você despende mais tempo, mais amor para o seu próprio trabalho, o seu carro, a sua esposa, o seu esposo, o seu filhinho, a sua filhinha, do que para Deus. Porque tem gente que sonega até o dízimo para Deus. Que amor que é esse? Tem gente que vai na casa do Senhor uma vez por mês, cada 2 meses. Que amor é esse? Tem gente que pega a Bíblia na mão para ler essa carta magna aqui, quase que nunca, e quando leva na igreja, leva por levar, não tem intimidade com a palavra de Deus. Então não depende do seu amor por ele, a questão é você crer que ele te ama, e acabou. O amor de Deus nunca vai diminuir e nem aumentar por você, ele te ama com amor eterno. O perfeito amor de Deus está sobre a sua vida. Então você precisa acreditar e receber aquilo que já é seu. E quando você crê e recebe, você crê na obra consumada, que Deus fez tudo por você, gratuitamente, porque te ama, então você recebe. Agora você faz uma pergunta para mim. Pode ser que essa live vá uns minutinhos a mais do que as 9 horas, porque Deus vai trazendo coisas no nosso coração e a gente precisa falar. Talvez você pergunta para mim: mas pastor, a minha vida, se eu viver assim, eu não vou viver uma vida pecando? Amado, quanto mais você olhar para a obra que Cristo fez por você, saber que Ele te ama com amor eterno, que você está debaixo do perfeito amor de Deus, que não tem variações, altos e baixos, é uma linha reta, mas você vai viver a santidade de Cristo, porque a santidade de Cristo, ela foi transferida para nós, enquanto que a nossa vida de pecado foi transferida para Ele. Você vai começar a vivenciar o verdadeiro amor de Deus que foi derramado no seu coração, no seu espírito. Romanos capítulo 5, do versículo 5. E você vai cada vez mais
viver uma vida santa, porque você é um povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado pelo sangue. É o sangue que nos santifica. É o sangue que nos santifica. O israelita, quando estava dentro da sua casa e o anjo da morte ia passar, não é a maneira com que ele se encontrava lá dentro que ia salvar ele, ou que ele estava fazendo lá dentro, e sim se ele acreditou na palavra que era para colocar o sangue nos umbrais da porta e nas vergas. Se o sangue estava lá, ele estava salvo. Então era o sangue que salvava, não é o que ele fazia, mas era crer no poder do sangue. E se você crer no poder do sangue, você vai reinar em vida. Romanos 5,17, ele nos deu a abundância da graça e o dom da justiça, para que reinássemos em vida, através de Cristo Jesus, por um só, que é Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, meu querido, minha querida, você precisa crer e receber. Senhor, eu creio no que o Senhor fez por mim, então eu recebo agora a cura para o meu corpo. Eu mando essa doença embora. Doença, saia do coração e salta-te ao mar. E aí você não tem dúvida, e a doença vai embora. Miséria, saia da minha casa, em nome de Jesus, salta-te para o mar. Porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para que eu tivesse vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, você precisa receber o que já é seu, acreditar no que já foi feito por você. O poder que Deus te deu é para você reinar em vida hoje, não para quando você morrer aqui nesse mundo, falecer e ir para o céu. Lá é vida permanente, vida eterna, vida vitoriosa com Deus. Lá não tem doença, não tem dor, não tem sofrimento, não tem miséria, não tem angústia, não tem traição, não tem nada disso. Então, meu amado, isto não se baseia nas suas qualidades. Por isso, dentro das igrejas, muitos cristãos que Deus ama são julgados, porque eles têm alguns defeitos e as pessoas julgam, os pastores julgam, chamam a atenção deles na frente dos outros, envergonha eles, porque vê defeitos e não vê a qualidade. Mas não, Deus não nos julga pelos nossos defeitos e nem pelas nossas qualidades. Ele nos julga pela qualidade de Cristo. Se Cristo está em você, você está qualificado para viver a vida vitoriosa, para viver a vida abundante, para reinar nesta vida. Aleluia, glória a Deus. Então, as suas qualidades baseia-se em Jesus, porque as qualidades de Cristo é que veio para você, e não as suas qualidades, porque pela sua qualidade você seria atirado no inferno sem misericórdia. Eu seria atirado no inferno sem misericórdia. Mas agora nós temos a graça, o favor imerecido. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, a salvação da vida eterna. Cristo em nós, uma vida vitoriosa, a abundância da graça e o dom da justiça. Aleluia. Ele chamou você para você ser cabeça e não cauda. Ele chamou você para você estar por cima e não por baixo. Muitos filhos de Deus estão por baixo. Muitos filhos de Deus é cauda, por simplesmente não olhar para a obra que Cristo fez no Calvário, por simplesmente acreditar que ele precisa se qualificar para receber a bênção de Deus, por simplesmente ele não acreditar
que é o que Cristo fez que dá a bênção e a vitória para ele. E ele tenta então agradar a Deus com obras para tentar receber a bênção de Deus, e caminha frustrado, perdido, sem rumo e amargurado. Em meio a tempestades, em meio às lutas, você tem toda a capacidade para reinar em vitória. Agora, se você começar a ficar com picuinhas, começar a procurar pecado na sua vida, começar a escrever os seus defeitos no caderno, e começar a olhar para você, olhar para os outros, deixar de olhar para Cristo, você vai ter a vida mais triste deste mundo. Olhe para o Cordeiro, olhe para Jesus. Só Ele é perfeito, e Ele morreu na cruz e te deu a vida eterna. Dessa maneira, você de hoje em diante vai ser cabeça e não cauda. Você vai estar por cima e não por baixo, porque esta é a vida que Deus planejou para você. Ele chamou você para você viver em sucesso, para você viver de vitória em vitória, de glória em glória e de fé em fé. Aleluia. Então, eu quero dizer para você: comece a reinar em vida hoje. Comece a reinar em vida hoje. Ouça esse vídeo, essa live, várias vezes durante o mês. Ela vai estar no YouTube a partir da meia-noite. José de Assisane. Tem muitos ensinamentos lá para você ter uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, totalmente fundamentada na obra que Cristo realizou no Calvário, no que Cristo já fez por você, e não no que você está fazendo, ou já fez, ou deixou de fazer. A vida vitoriosa, ela está fundamentada na obra do Calvário, na obra consumada, na obra acabada. Amém, glória a Deus. Romanos 8:1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma ferramenta forjada, Isaías 54:17, prosperará contra ti. Por quê? Porque Ele é contigo, e a obra que Cristo fez é de uma vez por todas. Viva a nova aliança, viva a aliança da graça, a aliança do favor de Deus, e você viverá uma vida abundante. Aprenda a cada dia levar todos os aspectos da sua vida para Deus, entregar para Deus, falar para Ele: Senhor, eu pego aqui a minha vida sentimental, espiritual, material, física, financeira, profissional, conjugal, Senhor, e eu coloco no teu altar, nas tuas mãos, para que o Senhor abençoe cada área, cada aspecto da minha vida, porque eu de mim mesmo não posso, Senhor, fazer essas áreas da minha vida progredir, mas tu podes. Entregue para Ele então, e você vai ser cada dia mais do que vencedor, e você vai amar a Deus mais do que você muito amou até hoje. Você vai andar em santidade muito mais do que você andou até hoje. Você vai vivenciar a justiça de Cristo e não a sua justiça. Pai Celestial, eu oro agora para que o Senhor venha tocar e abençoar cada pessoa com a poderosa Shalom do Pai Celestial. Bem-estar, saúde, prosperidade
paz, vitória, alegria, gozo, quietude, tudo que a mente possa imaginar, Senhor, de bom, ela está nesta palavra shalom. O termo hebraico, ela transmite tudo isto que o ser humano precisa para viver uma vida vitoriosa. Então eu oro para que a shalom de Deus seja derramada sobre todos, em nome de Jesus. Que as algemas do pecado, do vício, da miséria, da doença e da dor sejam quebradas agora pelo poder da unção do Espírito Santo de Deus. Toda ação demoníaca caia por terra, toda armadilha do diabo seja desfeita agora, e eu amarro todo o mal e ordeno: bate em retirada, caia por terra os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor, em nome de Jesus. E que as bênçãos de Abraão agora venham como um rio corrente sobre a vida de todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Rabacalabarabaraxalabacandalabaxalaba, alabanaixalai, ribalasurialabaxalai, gloricanalabaxalabassurianda. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tu és santo, tu és santo. Alabaxalabanaia. Espírito Santo de Deus, o teu amor por nós é, Senhor, incondicional. Glória, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, sexta-feira às 8h15 estarei com uma nova live, e no domingo às 7:45 louvor ceado, e depois às 8h15 a poderosa palavra de Deus. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ouça mais vezes esta mensagem, e você vai ser o crente mais feliz desta terra, porque o que tem de crente gemendo por não discernir a nova aliança, que a velha já passou e entrou a nova, eles padecem, né? Eles padecem, porque aquele que tenta viver por obras, que tenta viver pela lei, caído da graça está. Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Então a paz do Senhor a todos, e viva Cristo nosso Senhor. Não se esqueça, Deus te ama, e eu te amo também. Até sexta-feira às 8h15 da noite. Tchau, tchau.